Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais e agora também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos às 10h30, com reprise toda segunda às 9 da manhã. No programa de hoje, vamos receber Dalila Calisto, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB. Na pauta, a luta por direitos e por preservação dos povos atingidos por barragens. Dalila, seja bem-vinda ao nosso programa. Gostaria que você explicasse primeiro, um pouquinho para o nosso público, como começou e como está estruturado o MAB. Então, Ricardo, a luta do movimento dos atingidos por barragens, na verdade, a luta das populações atingidas por barragem no Brasil é uma luta que antecede a existência do MAB, né, do movimento dos atingidos por barragens. E a luta dos sujeitos atingidos e atingidas por barragens surge no momento em que se começam a ser construídas grandes empreendimentos, principalmente hidrelétricas, usinas hidrelétricas e barragens de acumulação para acumulação de água, barragens de mineração no Brasil, que isso coincide com o processo de industrialização do país, né? E que se intensificou num período também de forte repressão que o Brasil viveu nos anos 70, 80, que foi o período da ditadura militar, né? Onde se construíram as maiores, hoje nós temos mais de 24 mil barragens. Dessas, a grande maioria dessas barragens foram construídas, uma grande parte, principalmente as usinas hidrelétricas, nesse período, né? Da ditadura militar. E foi nesse período que que surge no Brasil a luta das populações atingidas por barragem, a luta por direitos, né? E essa luta, ela começa primeiro de forma regional, né? Então se formavam comissões de atingidos, a gente viu acontecer na região norte com os atingidos pela hidrelétrica do Tucuruí, na região sul com a usina de Itá e depois outras, né, que foram surgindo. No Nordeste com Sobradinho e outras também que surgiram, que foram construídas lá. Então se formavam comissões de atingidos e essas comissões tinham apoio principalmente da Igreja Católica, das SEBs, da CUT, que estava se formando naquele período, e dos sindicatos de trabalhadores rurais, né? Eram esses que compunham essa luta naquele período. E aí, com isso, chegou-se um momento onde os atingidos perceberam que foi realizado um primeiro encontro em 89, de várias lideranças de atingidos por barragem, e em 91 foi feito o primeiro encontro nacional, e desse encontro se decidiu a criação de um movimento nacional que tratasse dessa pauta das populações atingidas por barragem, porque ao se conhecerem, se ouvirem, se percebeu que os problemas eram comuns, né? Havia diferenças entre uma região e outra, mas a forma como as empresas, que naquela época principalmente eram empresas estatais, né? Era o Estado brasileiro que estava construindo essas obras, né? O tratamento, né, do Estado brasileiro com as populações, seja na região, no Rio Grande do Sul, seja na Bahia, era o mesmo, né? A forma violenta, inclusive. Então, se decidiu que era preciso criar um instrumento nacional para defender os direitos das populações atingidas por barragens, né? E aí surge o MAB. Hoje o MAB tem 32 anos de existência como movimento nacional, né? Mas a luta das populações é muito mais do que isso. E é importante destacar, né, porque há sempre uma rede de desinformação, que o MAB não é contra o progresso. O problema é a forma como é imposto, né, sem discussão, sem se preocupar com o que acontece com as pessoas que lá vivem, não é isso? Isso, exato. O grande questionamento, a grande crítica que o MAB faz hoje, né, é que a forma como está estruturado o modelo energético brasileiro, né, que a gente chama, que é esse modelo do setor, de como está organizado o setor elétrico, né,
essa pergunta que a gente tem feito historicamente, né? Para que e para quem serve a energia no nosso país, né? Então, toda essa produção de energia que ocorre, né, no nosso país, para quem ela tem servido, né? E em nome de que se produz tanta energia e se cobra uma das tarifas, a tarifa mais cara do mundo, num país que tem a maior reserva potável de água do planeta e, portanto, possibilita que a gente tenha a nossa matriz principal seja uma matriz hidrelétrica, e por que e aí isso faz também com que o custo de produção seja muito baixo, né? Sim. De produção dessa energia. Então isso, como o setor, o modelo energético, ele está controlado por empresas, né, por fundos de investimento, por bancos, pelo sistema financeiro, que só visam lucro, então isso faz com que eles arregimentem, né, uma forma de ter um custo muito barato, mas criar formas de cobrar um preço muito alto, internacional, dolarizado por essa energia, e isso rende lucros extraordinários. Por exemplo, uma vez a gente fez um estudo sobre a hidrelétrica de Belo Monte, né? A partir da energia firme que é produzida atualmente, né, na hidrelétrica, e qual o custo que ela tem, né, de trabalhadores, do próprio empréstimo que eles fazem ao BNDES, de custo de operacionalização, todos os custos, e aí se constatou que os custos chegavam a 30% do que as empresas que hoje geram em Belo Monte, do que elas arrecadam, né, da sua receita, né? Então significa que dá um lucro de 70%. Um lucro de 70%, né? E é essa lógica que acontece em muitas hidrelétricas, em muitas barragens do nosso país, né? E que estão na mão, uma grande parte, né, das empresas privadas que garantem que tem esse lucro extraordinário e que levam para fora, né, do país. Então, isso que a gente tem questionado, né? Porque não é um problema, para nós não é um problema de tecnologia, né? Não é um problema do fato de ser a barragem. Então vamos mudar para solar, para eólica. Não se trata disso, né? Porque se trata de quem está tendo o controle, né? Se trata dessa lógica que transformou a energia numa mercadoria, assim como tem transformado a água, né? Numa mercadoria, numa propriedade privada de poucos, né? Então, claro que a gente faz a luta contra as barragens, né? Justamente, por exemplo, agora se volta os projetos de construção de hidrelétricas na Amazônia, lá no Xingu, né? Que inclusive é uma hidrelétrica que já teve tentativas, né, de construção. A hidrelétrica também, o projeto hidrelétrico binacional de Guanabi-Parnaíba, se volta a falar e se afirmar que vai ser construído. Só que nós estamos com sobra de energia no Brasil. Nós não estamos com falta de energia. Inclusive está sobrando, nós temos energia suficiente, e inclusive está sobrando energia. Então, para que construir barragem, né? Para que desabrigar mais gente? Isso. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a coordenadora do MAB, Dalila Calisto. Dalila, aqui no Maranhão temos duas grandes frentes, né, sobre essa situação, que é a hidrelétrica de Estreito, né, e a questão do litoral leste. Como é que estão as tratativas em relação a essas duas situações? Então, no Maranhão nós temos um estado, nós temos mais de 50 barragens, né? Dessas 50, nós temos pelo menos 12, 13 barragens que já foram constatadas pelo relatório Relatório Nacional de Segurança de Barragens, que apresentam problemas ou que são barragens que possuem um dano potencial, né, associado, que significa que elas são barragens perigosas, né, que apresentam risco à sociedade caso não estejam sendo
sendo bem monitoradas, fiscalizadas, né? E seguindo todos os padrões que a lei exige, né? E aí, dentre essas, são a barragem de Aurizona, né, que inclusive rompeu a barragem secundária da Equinox Gold, que fica na região ali no extremo com o estado do Pará. Nós temos as barragens aqui da Alumar, que estão situadas aqui em São Luís, né, as barragens de alumínio, de bauxita, que são também, possuem um dano potencial, né. Nós temos a barragem do Bacanga, que também tem vários problemas de irregularidades, e a barragem de Pericumã, lá em Pinheiro, que também tem problemas e já causou, né, várias consequências para a população ali das comunidades, das cidades, alagamento, e a gente até acompanhou um tempo essas barragens. E tem essas outras hidrelétricas, né, como Estreito e outras, né, lá em Boa Esperança, que são grandes usinas hidrelétricas que também têm a sua causa, seus efeitos, né, muitas vezes negativos para a população, do ponto de vista mesmo dos direitos, da não garantia de direitos, de reparação adequada, que até hoje essas populações, seja de Estreito, seja de Aurizona, e essas outras que muitas vezes são invisibilizadas, porque muitas vezes acontece muito no Brasil. E isso tem diminuído, mas a gente viveu muito essa situação de muitas pessoas morarem próxima de barragens e nem sequer saber que mora próximo a uma barragem que muitas vezes apresenta um grande risco, né? A população brasileira só foi se dar conta do que é uma barragem, de que impacto que ela pode gerar na vida da sociedade, não só daquele que é obrigado a sair do seu território, que até muitas vezes esse sujeito não era tão conhecido, né, no nosso país, com os crimes ambientais em Mariana e Brumadinho, que a população passou a ficar em alerta sobre isso, né, mas tem muita ausência, né, de informação sobre esse tema. Como estão essas regiões? A Aurizona, a população continua enfrentando o problema da água contaminada e da falta de acesso à água na região, né, continua a mesma situação de negação do direito à água, né, que é um direito fundamental. A empresa Equinox Gold, que explora o ouro nessa região, que é uma região muito rica em ouro, né? Continua explorando e tendo as suas atividades funcionando, né? Com o funcionamento de suas atividades normalmente. Não se garantiu nenhuma reparação, apesar de que houve uma ação no Ministério Público Federal, a Justiça, determinando que a empresa fizesse a reparação integral dos atingidos, né? Garantisse 100% de água potável, fizesse uma série de procedimentos de reparação, mas a gente não viu isso ainda se concretizar, né, na prática. Dentro dessa reparação, está o quê? A transferência, o reassentamento, ou é só a questão de proteção, realmente, para que não haja um novo acidente e a garantia de água no lugar onde eles já estão? No momento, em Aurizona, essa reparação passa por esse entendimento de que é preciso, primeiro, fiscalizar e fazer obras que garantam, né, garantir a segurança daquela população naquele local, naquele território, o acesso à água, a reparação no sentido de indenização para essas famílias, mas ainda não tem sido considerado, assim, de forma efetiva, essa possibilidade de deslocar, né? Porque isso, para as famílias, não seria uma alternativa. As famílias preferem ficar no local. Isso, apesar de viver com toda essa problemática, né? Porque é muito difícil, você nasceu ali, há 30, 40, 50 anos, mora ali, e de repente você tem que... vínculos históricos com aquela comunidade, com aquele território. Isso, e você... de repente dizer
que tem que sair, é muito difícil, né? A gente vivencia isso mesmo em Minas Gerais, onde a situação das barragens é muito mais alarmante, os dados estão ali já todo dia, mas a população tem essa dificuldade de sair, muitas vezes, porque tem essa relação, né, com o território. E no caso de Estreito, que é diferente, as pessoas já foram retiradas, foram obrigadas a sair por causa da inundação, né, para a criação do lago. Como é que está? Esses já foram reassentados? Não, ainda não. Continua esse processo de luta, né, de reivindicação pelo reassentamento, pelas conquistas, né, de direitos, mas ainda não se garantiu. Continua um processo mesmo de luta de organização dessa população, né? Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com a coordenadora do MAB, Dalila Calisto. Dalila, eu acredito que o movimento tem muitas histórias e denúncias durante esse tempo todo. Como fazer para que essas histórias não sejam esquecidas? Existem muitas formas, né, de manter viva essa memória coletiva da luta das populações atingidas por barragem, das comunidades, mas também do estudo, dessa elaboração coletiva que o movimento vem fazendo ao longo desses 32 anos, né? Então, em 2021, o MAB decidiu, justamente para preservar essa memória coletiva e esse acúmulo científico, político, social, que o movimento vem adquirindo ao longo do tempo, no tema da água, da energia, da mineração, né? A gente decidiu, em parceria, fazer uma parceria com a Expressão Popular, com a editora Expressão Popular. Criamos uma coleção chamada Água, Energia e Sociedade e decidimos começar um processo de publicação dos trabalhos da militância, né, organizada no MAB, de dissertações de mestrado, de monografias feitas, né, nos cursos acadêmicos, mas também desse estudo que essas pesquisas resultam, né, nesse acúmulo coletivo que o MAB vem tendo em relação não só a problemática das populações atingidas por barragem, mas como é que, no tema da água e da energia, como é que o capital vem se apropriando da água, do modelo energético, né, e da energia, no caso, para explorar ainda mais, inclusive, os atingidos e as atingidas, né. Então, nós lançamos o primeiro livro, que foi o livro sobre a indústria do petróleo, que é do Luiz Della Costa, que é um militante do MAB, que está no MAB desde que o MAB se tornou nacional, né, histórico. Lançamos, e agora o segundo livro é esse, que é de minha autoria, que é Mercantilização da Água, Análise da Privatização do Saneamento de Teresina, que traz esse acúmulo, né, essa discussão sobre o processo de privatização da água e do saneamento no Brasil, né? De que forma que as empresas agem para poder tornar a água, que é um bem essencial, numa mercadoria, e nessa disputa para tornar a água uma propriedade privada, né? Então, como é que elas têm agido, né? De que forma, que caminho que tem percorrido. Então, o livro vai tratando disso, né? E aí tem várias questões, elementos que a gente vai chegando, né? Um deles é que a gente faz essa análise crítica sobre a Lei 14.026 de 2020, que é conhecida como o novo Marco Legal do Saneamento, que na nossa avaliação foi uma lei que veio para reestruturar a indústria de saneamento a partir dos interesses privados, né? E que, inclusive, essa reestruturação da indústria de saneamento, nessa lógica financeira, privatista, a receita que eles têm usado tem muito a ver com os exemplos, o modelo do setor elétrico. Então, o caminho que eles percorreram no setor elétrico, de fragmentar os serviços, as regiões, de transformar em vários negócios, né? Algo que era gerido pelo Estado brasileiro passa a ter vários negócios, e a tarifa como
um instrumento fundamental para viabilizar esse lucro. E aí usa a mesma lógica, como você falou, do setor elétrico, que fez o quê? Ocupa a terra do cidadão, lá do povo, lá no pobre, lá na ponta, produz energia e não traz de volta para o cidadão. Ele continuou até, se a gente for ver, até metade da década da década passada, a maioria do território brasileiro não tinha energia elétrica. Sim. Então, quer dizer, tira de lá, leva para a capital e deixa lá. E essa lógica está se repetindo em relação ao saneamento, com a privatização. Porque as empresas têm a lógica do lucro. Onde é que dá lucro? Na cidade. Uhum. Onde tem maior poder aquisitivo. E aí, como é que fica esse povo do interior? E aí a gente vê, a gente vê assim, que nos últimos anos houve vários movimentos do capital, né? Nessa ânsia, nessa sanha para privatizar, de avançar nessa estratégia de privatização da água. Seja movimentos geopolíticos, políticos, econômicos, ideológicos, né? Por exemplo, eles, no caso da Lei 14.026, eles propagandeiam, né, ideologicamente que é preciso abrir o mercado para as empresas privadas porque é preciso universalizar os serviços, né, inclusive de esgotamento sanitário. E aí, como aconteceu também esse discurso na época do setor elétrico. Só que quando a gente vê como é que você vai universalizar se na própria lei, por exemplo, nas propostas que estão sendo regulamentadas pelo BNDES, não é incluído a área rural, né? Só e privilegia as áreas onde a infraestrutura de saneamento já está montada em uma escala maior, né? Comparada com os interiores do país. Então, as capitais e as médias cidades são os locais onde eles estão, têm interesse de controlar, né? E aí a gente vê isso acontecer. E aí, por exemplo, tem no caso do esgotamento sanitário. No Ceará, eles estão buscando, né, avançar nessa privatização do esgotamento sanitário, que é um estado onde tem cidades que mais de 70% já tem esgotamento sanitário. Quando já tem toda a infraestrutura montada, inclusive o serviço sendo entregue, porque aí também essas empresas vão ficar só com a parte da distribuição. Então, por exemplo, a captação da água, o tratamento da água, que gera mais custo, vai continuar com a Companhia Estadual de Saneamento. E elas vão receber as águas já tratadas, só pega a parte esse boa, serviço, né? E só para distribuir. E aí, no caso, quando já tem o esgotamento sanitário instalado, toda essa rede instalada, é muito fácil você vir, não precisa fazer mais investimento, é só aumentar a tarifa e você tem um lucro extraordinário. E onde não tem o serviço, como Teresina, que é onde a gente também aprofunda aqui, hoje Teresina tem 70% da cidade, apenas 30% tem esgotamento sanitário, serviço de coleta de esgoto. 70% da capital não tem. Só que já está sendo cobrada uma tarifa, que a EGA, depois que privatizou, em 2017, se cobrava 70% do esgoto, né? Ou 50% do esgoto em relação à taxa de água. Aumentou para 65% e hoje já está 100%. Então, a população não recebe o serviço de esgotamento sanitário, mas já está pagando antecipadamente, sem saber se vai ter esse serviço um dia, né? O que é um roubo, um verdadeiro roubo. E isso gerou, no caso da EGA, para a gente ver a forma como essas empresas estão agindo, e isso não é só em Teresina, é em todo o país, porque está tendo privatizações em vários estados. De um ano para o outro, o lucro da EGA era 5 milhões, foi para 58 milhões. Então, e isso tem a ver com essa tarifa, o aumento da paridade, a paridade da tarifa do esgoto, porque se você não tem nem o serviço, você não tem um custo de nada, mas você está cobrando um lucro extraordinário, está cobrando um valor altíssimo se você não está entregando o serviço, né? Dalila, e quando é que vai ser, quando e onde vai ser o lançamento do livro aqui em São Luís? Então, aqui em São Luís, a gente vai estar lançando o livro na próxima segunda-feira, dia 10, às 17 horas,
lá no Solar Cultural da Terra, Maria Firmina dos Reis, que fica ali na rua Rio Branco. Vamos fazer lá o lançamento, vamos ter a presença da professora Dulce Pereira e da Sueli Gonçalves. Então, queremos convidar a todos para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado, Dalila. Nosso tempo está acabando e agradecemos a sua participação. Queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Sim, acho que a mensagem, né, que tem a ver com o livro e com tudo que a gente conversou é que águas para a vida e não para a morte, né? É um dos lemas dos gritos de ordem que o MAB sempre traz, né, na sua trajetória de luta, nas suas ocupações e marchas pelo Brasil. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!